Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nessa segunda-feira, dia 29 de março. O mês de março está acabando, está chegando já. Semana que vem teremos Páscoa e nesse dia de calor, segundo a previsão aí que daqui a pouco os rapazes vão dar, parece que vem chuva, mas o clima aqui hoje está quente. Nosso convidado hoje é aquele que vem e que fala que não tem papas na língua, né? E fala mesmo toda a verdade. Ele que foi vereador, que foi candidato a prefeito aqui na nossa cidade. Antônio Carlos Banha, prazer te receber aqui, Banha. Obrigado vocês da Rádio Ômega, do programa 3 em Pauta, você, Cris, o Ted Sartori, o Anderson, a todos vocês que nos assistem, nos acompanham pela rede, pelo YouTube. Sempre é uma alegria muito grande estar nesse balcão da democracia, onde a gente tem a possibilidade de estar falando tudo, o que a gente tem de frustração, de sugestão, de encaminhamento. Não basta crítica pela crítica, mas nós temos aí um olhar estadista, um olhar que a gente possa superar estes dias difíceis de pandemia, sem parcimônia, sem bandeira política, mas com muita coerência e com verdade. Tá certo. Lembrando que o 3 em Pauta tem oferecimento da Célula Mater, laboratório que está sempre presente quando você mais precisa. Tem que ir lá fazer um exame, alguma coisa, liga lá, ou então vai direto no Célula Mater, toma um cafezinho depois do exame, fica ali na Avenida Bernardino de Campos, número 50, bem em frente à Beneficência Portuguesa. E meus parceiros hoje, de forma remota, a gente está fazendo um revezamento, né, devido à pandemia. Anderson e Ted, bom dia, rapazes. Bom dia, Cris, bom dia, Anderson, Albanha, um grande abraço também a todos que nos acompanham mais um 3 em Pauta. Como você bem disse, muita notícia, muita informação, muita análise, muita entrevista e um convidado muito importante, conforme você já anunciou, e muita notícia. Tem notícia boa e tem notícia ruim, viu, Cris, para variar, né? Como sempre, né? Mas vamos tentar fazer mais umas notícias boas aí. Ted agradecendo a tua presença, Banha, né? Dizendo a importância de você estar aqui com a gente no programa. Anderson, bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, Ted, bom dia, Banha, bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. E vamos lá, o programa hoje vai ser bacana, começando mais uma semana de lockdown, mas vamos em frente. Ok. Então vamos ao giro de notícias primeiro, para depois a gente começar a conversar com o nosso convidado? Claro, Cris, vamos lá. Vamos começar pela notícia boa aí, que mais de 5 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para uso em todo o país vão ser entregues hoje, né? São entregues hoje. Somente nesse mês foram entregues até agora 19,3 milhões de doses, né? Uma quantidade maior que janeiro, fevereiro e junho. Tudo disponibilizado em janeiro e fevereiro. E o total de imunizantes oferecidos por São Paulo chega a 32,8 milhões de doses desde o início das entregas, 17 de janeiro. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Vale lembrar que 85% das vacinas disponíveis no país contra a Covid-19 são do Butantan. Agora é comigo, eu tenho uma notícia, um dado da Prefeitura de Santos, né, que a equipe da Guarda Civil Municipal registraram apenas no domingo 234 casos de descumprimento das medidas de restrição impostas pelo lockdown. Né? O maior contingente foi de pessoas no jardim, calçadão ou faixa de areia da praia. Ao todo, 150 pessoas foram orientadas, outras 74 foram em outros pontos da cidade. 5 pessoas se recusaram a utilizar máscara e, após a abordagem, acabaram multadas em R$300. Então, Anderson, até ainda referente à Covid, né? Infelizmente perdemos aí o Toninho Madrugada, né? Grande pessoa, grande figura ligada ao mundo do samba aqui na Baixada Santista, compositor da X9, ele tinha 75 anos e acabou sendo vitimado aí pela Covid, ele morreu por volta de 10 da manhã de ontem. Ele estava internado desde terça-feira no Hospital Municipal de São Vicente, e aí não resistiu às complicações da Covid-19. Ele está sendo enterrado, se é que já não foi, está previsto para as 10 da manhã de hoje, na Memorial Necrópole Ecumênica. Antônio Madrugada deixa 2 filhos. Anderson, filho. O pessoal da
pessoal que mora ali no bairro da Encruzilhada também tomou um susto ontem, né, com o princípio de incêndio no que restou, vamos falar a verdade, do Clube Atlético Santista, né, teve um princípio de incêndio, ali logo a polícia chegou e o fogo foi debelado, as causas não foram definidas, né, quer dizer, na verdade, especula-se que foi causada por pessoas em situação de rua na parte lateral do imóvel, mas não havia ninguém no local quando a procuração chegou. É um dado triste, né, porque é um clube tradicional aqui em Santos que está se desmanchando aos poucos, né, Ted? Exatamente. E, aliás, ele está literalmente caindo de pé, como disse uma vez um certo ex-goleiro, hoje ex-goleiro da seleção peruana, o Quiroga, na Copa de 78. Caímos de pé. O prefeito de Mongaguá, aí, o Márcio Cabeça, né, ele vivendo um drama familiar, aliás, um drama, infelizmente, comum a muita gente. Ele perdeu o pai e o irmão por Covid-19 aí em menos de uma semana. Né? O primeiro foi o pai, né, Givaldo Alves Gomes, de 64 anos. Ele estava internado no Hospital Regional de Itanhaém e faleceu no último dia 22. E na madrugada desse domingo, sábado para domingo, morreu o irmão de Márcio Cabeça, o Givaldo Júnior, conhecido como Cabecinha Júnior. Ele testou positivo para Covid-19 na semana passada e teve de ser internado na Santa Casa de Santos, dias depois, quando o quadro se agravou. Ele tinha 33 anos, o pai do Márcio Cabeça, 64 anos. Quer dizer, como eu disse no início, mais um drama familiar que, infelizmente, muitas pessoas vivem em razão da Covid-19. Anderson. Para fechar, a Defesa Civil emitiu nesse domingo um alerta para fortes chuvas que devem atingir a Baixada Santista e Litoral Norte nessa semana, né? A previsão é que seja um volume de 150 milímetros nas próximas 70 dias, sempre uma preocupação por causa do volume de chuvas, questão dos morros, nas encostas, mas fico alerta aí com uma grande quantidade de chuvas que devem cair a previsão, né? De hoje, quarta-feira. A gente encerra aqui o giro de notícias com você, Cris Carvalho. Bora, vamos lá, já deram as notícias, e agora eu vou... É uma coisa, né? Como é que pode? As pessoas continuam insistindo em fazer aglomeração, e 234 pessoas, só aqui em Santos, rapazes? Só em Santos. Em Santos, Banha, 234 pessoas foram comunicadas, né? Nesse fim de semana. Nesse final de semana. Eu acho até que um número que vem reduzindo, né? Porque, pelo que a gente tem assistido aí nos finais de semana, a Ecovias, assustadoramente, abrindo as suas portas com mais de 110 mil veículos e querem fazer barreira sanitária na entrada de Santos, de Itanhaém, de São Vicente. Depois que soltou, não tem como. Agora, eu tenho o direito de ter duplo domicílio. Quer dizer que eu moro em São Paulo e tenho casa na Ilha Bela, pago o imposto aqui e lá. E eu não posso escolher onde eu tenho que ficar se eu pago meus impostos? Até eu descobrir, já passou. Aí, quem faz a fila? O próprio governo. Ele não tem o plano A, não tem o plano B, a logística é ultrapassada, aí depois quer jogar para o povo, que está sem máscara, que não anda. Lógico, o povo tem que contribuir no momento desses de pandemia. Esse é o equipamento, o senhor, a senhora que está nos ouvindo, que vai ser um companheiro, não só agora, mas para os próximos 2, 3 anos. A máscara vai ser um equipamento de proteção individual que muitos países vão ter que aderir nos próximos 3 anos. Não é hoje, não é amanhã, não é aqui. É nos próximos 3 anos que tem que ser educação e cultura de utilizar os equipamentos, o distanciamento, evitar aglomeração. E tudo isso está no bojo do principal, do secundário, global, simultâneo. O tratamento em si, a descoberta, o atendimento no UPA. E hoje nós só não temos Covid, hoje temos chikungunya, nós temos hoje a dengue, nós temos outras doenças que ficaram aí, os remédios de uso contínuo estão praticamente vazios nas prateleiras do Estado, do município e da União. Quem precisa tem que comprar mesmo, senão vai morrer. E aí a gente vê esse descompasso. Bandeiras hasteadas, tratando o Covid como bandeira política, com as parcimônias de anúncio. Quem anuncia mais? É uma disputa. Se é o Bolsonaro que anuncia, se é o governador Dória, que vai produzir, aí vai entregar 5 milhões de vacina. Nós temos que estar vacinando 5 milhões de pessoas dia.
Isso sim era uma grande conquista, uma grande vitória. Não desmerecendo que essas vacinas Covid, hoje, Fiocruz e o Butantan, é a primeira vacina, que não é genuinamente brasileira, né? Que tem gente até querendo faturar no royalty, na patente da vacina, que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, e o Dória diz, eu inventei a vacina. Então, agora mudou até a estratégia do governo. O Dória vem falar sobre o pacote de bondade que ele lança todas as quartas-feiras. E às sextas-feiras, o Rodrigo Garcia, né, que é o vice-governador, vem aí com seus blackouts, lockdowns. Uma coisa é certa, a gente tem que fazer um planejamento. Mostrou nesse 1 ano que não foi feito planejamento, não tinha logística, trabalhava na penada. Tudo que é feito por uma pessoa só, por decreto, logicamente você não ouve a necessidade daquele que está na outra ponta, o usuário, a ciência, porque é um momento de guerra. Nós estamos vivendo numa guerra onde nós temos um inimigo invisível e letal, e, logicamente, precisa todos os protocolos. Agora, os grandes centros, me desculpe, me perdoe aqui o desabafo, o que eu vi sexta-feira, meu amigo Ted, meu amigo Anderson, Cris, foi andar 10 passos para o cemitério. Fecha-se toda a cadeia de supermercado e de padarias, pensando que vai fazer alguma coisa. Na sexta-feira, no medo, gerando expectativa e ansiedade na população, ficaram filas quilométricas de aglomeração. Só aquelas filas já, com certeza, superou as 232 notificações do final de semana. Será que não foram essas pessoas da fila do supermercado? Porque não pode gerar uma expectativa tamanha e sequer mandar as pessoas ficarem em casa e sequer elas tenham condições de comprar os seus alimentos. Tudo isso, as notícias elas têm que ser dadas pelo chefe, no caso o nosso timoneiro aqui, o prefeito municipal, diariamente. O saldo, como é que é, aonde que está o gargalo de concentrações, de aglomerações, de que maneira nós vamos fazer essa triagem nos postos pronto-socorro, o que está acontecendo nas UPAs? O cidadão chega em casa, está com febre, vou para a UPA, ele não sabe se é dengue, mas se está com dengue, ele volta com Covid, porque está todo mundo aglomerado lá. Então tem que ter protocolo, tem que ter vacina, está tendo lockdown para esvaziar um pouco mais esses leitos que já estão colapsados, isso é uma realidade. Agora, que vai acabar, não, enquanto não tiver esse perfil integrado de distanciamento, falta de com relação à aglomeração, combate à aglomeração, os ônibus de Santos fazendo a sua parte, que ainda estão retirando veículos da linha. A gente tem que ajudar. O governo, ele tem que dar o exemplo para depois cobrar do cidadão tudo aquilo que ele pôs em prática. Mas ele não pôs em prática. Teve beneplácito do Estado, que é Ecovias, teve beneplácito do governo municipal com a Piracicabana, e a gente está vendo aí as pessoas revoltadas, confinadas, momentos difíceis, um número muito grande de depressão, de surtos psicóticos, momento elevado de suicídios. Olha, nós estamos numa ebulição muito grande, prestes de uma convulsão social, e pasmem os senhores se logo, logo nós não teremos aí desobediência civil na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Banha, a gente tem alguns recadinhos, vou ler, e eu tenho uma pergunta para você aqui, deixa eu ler. Vamos lá, Marcelo Dias, bom dia, Odete Carvalho, bom dia, a Sônia Maria, bom dia, Marcelo, 3 em Pauta, bom programa a vocês, a Maria Aparecida, bom dia, a Sônia, bom dia, a Cris, bom dia, Banha, Beatriz, bom dia, Fernando Passos, bom dia a todos. A Beatriz fala o seguinte, a população tem sua parcela de culpa, porque como bons brasileiros deixam tudo para a última hora e se aglomeram, os supermercados deveriam ficar 24 horas. Banha, você foi vereador, então você conhece os problemas da cidade, de cada cidadão, presidente do MDB e também é membro da Fundação Ulisses Guimarães, então a gente sabe que você está em contato direto. Nesse 1 ano de pandemia, muita coisa poderia, eu acho que não seria o momento da gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, porque em 1 ano dá para se aprender alguma coisa. O que deveria ter sido feito há 1 ano atrás que não foi feito? O que estão tentando fazer hoje? Sentar à mesa, todos os entes, seja o governo federal, o governo do estado, governos do município,
a ciência, as pessoas em cada cidade tem sua peculiaridade. Uma estância balneária, outra praia, outra região serrana, outras vivem da produção. Então, você tem que manter esse equilíbrio até nas suas posições. E toda vez que você governa por decreto, você acaba... A gente tem visto aí ao longo de um ano, o que se fala segunda-feira, quarta-feira já está mudando, que ele esqueceu alguma coisa. Aí começa o que é serviço essencial, o que não é essencial, o hortifruti granjeiro pode trabalhar em determinado lugar, mas na feira não pode trabalhar, que é um lugar aberto. Então, sabe, estão tropeçando nas pernas. As pessoas não estão sentando para conversar. Quem conhece supermercado? Mais que o dono do supermercado, que há redes de supermercado. Tem o viés econômico? Lógico que tem o viés econômico, mas qual é o horário de pico, o dono do Bolshoi, o dono do Varanda, o dono do Extra? Qual é o horário do pico aqui? Cada região, cada bairro tem a sua peculiaridade na hora do almoço, ou na hora mais para cima ou para baixo. Você vê em outras cidades que elas acompanham. A gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. Os outros países aí já estão na segunda ou na terceira onda. Alguém já foi analisar isso aí? Alguém sentou na mesa para fazer um intercâmbio, ver o que está acontecendo, voltado? Aqui a gente tem tudo que se fala, cria uma polaridade, aí vem, não, tem que tratamento precoce, ivermectina, cloroquina e outro. Não, é azitromicina. Aí chega um momento que o cidadão joga pro ar e fala assim, olha, o médico, mas é desde o começo, quem sabe é o médico estudou para isso, ele é que tem a segurança e sabe a eficácia e a qualidade, em que proporção o seu paciente pode receber determinados remédios a todo mundo. Isso aqui não é linha de produção. Cada um tem um organismo, tem a sua comorbidade, o cidadão, um é diabético, tem problema de colesterol, outro tem outro tipo de problema, outros não tem nenhum, outro tem doenças autoimunes. Então, tem que ser estudado, cada perfil é um perfil. E outra coisa, nós estamos aprendendo a lidar com a doença. Essa que é a realidade. Não tínhamos vacina, não tínhamos o tratamento. Hoje nós estamos avançando mais no tratamento. Logicamente que o único, enquanto a vacina não chega, é justamente o distanciamento. É evitar, não que ele vá resolver. Nós estamos falando de uma medida extrema, a medida do colapso. Porque se colapsou, todas as unidades particulares já estão em 100%, imagina o SUS. O SUS já está chegando lá. E se você não tiver mais essas unidades, que é a última trincheira que a gente fala, cidadão acaba a respiração, UTI, intubação. Aí você faz o quê? Depois não tem mais. Aí você vai tratar como se nós estivéssemos realmente numa guerra, com barracas armadas na rua e catando cadáveres. Não é isso que o administrador responsável quer, e nem justamente a ciência. Então, não está caminhando junto às questões a nível nacional, estadual, municipal, e as vacinas, que já deveriam estar na mão, ou principalmente as pessoas da saúde, da educação e dos serviços essenciais, já deveriam estar todos vacinados, se aqui houvesse essa tal responsabilidade mútua. Não estou criticando aqui o Bolsonaro, o Dória, mas faltou sim, faltou unidade. A liberdade é quando você tem livre escolha de determinado assunto. Agora, quando nós estamos numa guerra, nós temos que estar unidos, porque unidos nós vamos ser mais fortes. Eu acho que a vacinação deveria, agora que está aumentando o número de jovens, deveria começar a ser repensada na forma de, vamos começar a mudar. Já fomos os idosos, os mais velhos, vamos dar uma pausa nos idosos, uma opinião minha, e começar a ver aquele trabalhador que está na rua que tem que trabalhar. A gente já sabe... A gente devia começar, eu acho que deviam mexer nisso, mas... A gente já sabe, até pelas declarações dos responsáveis dos laboratórios, principalmente da Fiocruz e do Butantan, eles têm capacidade de produzir 5 milhões de vacina a dia se tiver o insumo. Agora, se eu tenho 5 milhões para produzir, por que eu não tenho 5 milhões para aplicar? Eu sou do tempo que o Exército ia para a rua aplicar vacina. Não é só o serviço público, o poder público, a OS. E Exército, e a Marinha, a Aeronáutica, em qualquer escola você tinha
um departamento de vacinação, até para você criar mais números e mais núcleos, para não ficar em determinado lugar, para dizer para o cidadão, para o idoso, olha, vá a tal hora. Mas chega lá, só tem 70, 80 vacinas, e já tem acumulado 200, 300 pessoas. Então, o poder público ele tem que ter essa ciência e essa organização para vir quando a vacinação ela tem que ser maciça. Não adianta, eu tenho um saldinho aqui, vou dar para fulano. Não, ela tem que ser respeitada. Já pensou? A gente está num país, e eu vi ontem no Congresso, tinha uma lei, veja só, a senhora que é mamãe, papai, vovô, que está nos ouvindo aqui, fazer uma lei para o cidadão ter educação. A lei de combate ao fura-fila. Vocês já viram isso? Se a vacinação é para 70, 75, 80 anos, como é que eu vou fazer uma lei para não furar a fila? É uma coisa impensável. Então, hoje, o legislador ele tem que fazer leis para regular a educação que tem que vir da família. Não é o legislador regular todos esses usos e costumes da única coisa que impera no Brasil é a lei do Gerson. Lei de levar vantagem. Já tem gente em Minas Gerais vendendo vacina a R$600, fazendo vacinação clandestina. Isso está me lembrando com a falta de carne que teve o ágio, vendia carne escondida. Será que a vacina vai ser isso? Meu Deus! Cadê o ser humano? Travestido de político, travestido de autoridade? Não, primeiro é o ser humano, primeiro a vida. Então é isso, a gente não pode escorregar nesses deslizes, nessas mazelas, na falta de vontade. E eu estou preocupado, Cris. Janeiro, fevereiro, março, meses de elevada arrecadação nos cofres públicos, são os meses que sempre entram mais recursos. Na pandemia, fechado. Recurso já vai ficar rarefeito. As contas estão aí. Se chegar no meio do ano, logo, logo também já atingiu aqueles que estavam na questão de segurança, que era o servidor público, que era o aposentado, que tinha a garantia de, no final do mês, receber. Mas a primeira coisa que se corta são salários. Eles acabam cortando os de provimento, de nomeações, o dos eletivos, nomeações, e depois passa para o funcionário. Ou seja, é todo mundo no mesmo balaio. Nós não precisávamos disso. Foi um ano para estudar todo esse sistema no Brasil e no mundo. Muita gente já veio até a nossa maior autoridade da Alemanha e falou assim, o lockdown não deu certo aqui na Alemanha. Pediu desculpas à sua comunidade, mas ela já está avançada principalmente massificando a vacinação e o controle. Olha, diga-se de passagem, 2 lugares que eu vi um controle tamanho, um protocolo austero e que não pode ser diferente, não só para o governo, como para os cidadãos. Alemanha, no Japão e principalmente alguns estados, algumas localidades dos Estados Unidos. É rigoroso, você vai, faz o perfil, controle, medição, e você deu um espirro, já está de quarentena. Então, eles têm um controle muito grande, principalmente quem trabalha com saúde, educação e serviço essencial. Ted, Anderson, alguma pergunta para o nosso convidado? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Banha, Cris, a respeito do desmonte aí dos hospitais de campanha, levando em conta a ausência de leitos que várias cidades vivem, se ele acredita que esse desmonte se motivou, de repente, por se ter subestimado a capacidade de evolução desse vírus. O Ted pergunta para você sobre o desmonte dos hospitais de campanha e se foi subestimado, porque desmontaram e agora está tendo que fazer tudo de novo. Olha, muitos viram a pirotecnia, muitos viram atividades correlatas a esses hospitais de campanha, mas nem prestar conta não prestaram, Ted. Ficou um ano nós batendo na mesma tecla. Cadê? O que gastou a UPA Central, a UPA da Zona Leste, a Zona Noroeste, o Hospital dos Estivadores, o Hospital Vitória, os leitos. Olha, você quer ver o perfil da bagunça, que para mim, eu já cantei isso aqui há um ano atrás. Foi plataforma da minha campanha. Falta de transparência e prestação de contas do Covid. Nós já tivemos no Brasil o mensalão,
Petrolão e vai ter o Covidão. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República inquiriu os 27 estados, Cris, Ted, Anderson. Olha, nós queremos saber o número de leitos que vocês têm, o que foi usado com o dinheiro do governo federal. Foi 1 trilhão. 1 trilhão de reais passados para 27 estados, sendo que o estado de São Paulo levou 200 bilhões de reais. Onde está esse dinheiro? Onde está? Se eles não conseguiram prestar conta para os procuradores da República de 27 estados, quantos responderam? 3. E um falou, eu vou passar mais tarde essas informações. Os outros não sabem. Como é que você não sabe os leitos hospitalares que você administra no seu estado? Então, é vergonhoso. Muita gente não sabe onde estão os respiradores que compraram, que alugaram, os insumos. Já está faltando insumo até para intubação. Então, querido, essa conta, isso é dinheiro do povo. Esse 1 trilhão, ele se diluiu, ele evaporou, retira, põe, tira, idas e vindas, retrabalho. Isso foi dinheiro jogado fora. E agora o povo está clamando. Ah, mas onde que está? Como é que foi? Quem contratou? Aí não aparece ninguém. Aí eu falo, não, o culpado sabe quem é? É o povo que está sem máscara. É muita covardia eu falar uma coisa dessa. Nós temos que sentar e ver a situação como um todo. A gente tem que ter planejamento de tudo, de todo. Não, use máscara. Olha, você está na aglomeração. Ponha leito hospitalar, faça melhor a sua triagem. Cadê os remédios de uso contínuo que o senhor não está distribuindo? Se já sabe que a Covid ela incide nessas pessoas de comorbidade, essa cepa 1, essa Covid P1 que eles estão chamando aí, olha, eu tenho que tratar de quem? Dessas pessoas que usam remédios de uso contínuo. Quanto esses municípios trouxeram ou disponibilizaram, assim como o Estado, esses remédios de uso contínuo? Deixa até a Rádio Ômega aqui, o 3 em Pauta, a senhora que está nos ouvindo, o senhor que está nos acompanhando, vê se na sua casa tem alguém que usa remédio de uso contínuo e me diz se já recebeu esse ano, o ano passado, como é que é. Está com facilidade para retirar esses tipos de medicamento, que é dado, é gratuito, distribuição gratuita. Onde que estão esses medicamentos? Então, se não distribui nem um remédio de uso contínuo, como é que vai tratar o final da trincheira? A gente está evitando de chegar no final, porque cada 3 entubados, infelizmente, a estatística, nós estamos sendo tratados como número, e estatística pelo Estado. E a estatística é triste. De cada 3 entubados, 2 morrem. 1 fica vivo. Deixa eu, antes de eu passar para você, Anderson, fazer a pergunta, deixa eu só dar um recadinho, que a gente está vivendo uma pandemia e, assim, o ato da gente doar um pouquinho para alguém é sempre um ato de amor, né? E o Hemonúcleo de Santos está precisando urgentemente de sangue e eles estão pedindo para que quem puder entre em contato com o Hemonúcleo. Ele fica, vou passar o endereço para vocês, e lembrando, eles deixam bem claro que o prédio é separado, onde é feita a coleta de sangue, é separado do Hospital Guilherme Álvaro. Então, se você quer ir lá fazer uma doação de sangue, não tem problema nenhum, porque não vai ter contato com paciente de Covid, não vai ter acesso, não vai ter nada. Os requisitos para doação de sangue: estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, não estar em jejum, ter se alimentado, porém deve aguardar 2 horas após o almoço e 1 hora após um lanche. E evitar alimentos gordurosos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Tem umas regrinhas. O Hemonúcleo ele fica no Hospital Guilherme Álvares, na Rua Oswaldo Cruz, número 197. O atendimento é de segunda a sábado, das 8 da manhã ao 12h30, exceto feriados. Quem quiser pode ligar lá, fazer um agendamento. O telefone é 3223-2860. Então, se você às vezes quer sair, pegar aquele solzinho, vitamina D, enquanto está em casa, vai lá, faz uma doação de sangue, porque a gente nunca sabe quando que a gente pode estar precisando também. Ted, Anderson, agora é com você. Tem alguma pergunta? Anderson? Eu tenho uma pergunta para o Banha, assim. Banha, na semana passada... Anderson, não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Tá, agora está falhando um pouquinho o teu áudio. Me ouvem?
Agora sim. Então, o que eu quero perguntar para o Banha é que semana passada a Câmara de Santos aprovou a entrada de Santos no consórcio de municípios para poder comprar vacinas, insumos, no valor de 60 milhões de reais, um aporte, né, de dinheiro para a Prefeitura de Santos, 60 milhões de reais. Quer saber dele como é que é o segredo para poder monitorar o uso desse dinheiro, se o dinheiro que o Santos vai colocar, se ele vai ser revertido realmente, em quantas vacinas, quanto de insumo, qual o cuidado que o Poder Legislativo, no caso, para poder fiscalizar o destino desse dinheiro. Banha, o Anderson faz a pergunta, é que deu umas falhadinhas ali um pouco, mas eu vou tentar resumir, que a Câmara de Santos aprovou na semana passada 60 milhões para a compra de insumos. E, em tese, ele quer saber como que poderia ser feita essa monitoração para saber que o dinheiro ali vai ser para isso mesmo, como que é feita essa monitoração, como fazer a... Olha, Anderson, se tivesse aprovado aquela lei que nós fizemos lá o ano passado, logo no começo do Covid, onde tratava, conforme o próprio decreto, o decreto nacional, que dava a calamidade pública, e nós votamos, a Câmara votou por unanimidade, votou em primeira e segunda discussão, nós ganhamos, e o prefeito mandou vetar, o prefeito Paulo Alexandre mandou vetar, e vetaram. Então, era um instrumento de eficácia, de transparência, de publicidade, e você teria, não que procurar correr atrás do rabo, eles têm que lançar, não nesse portal de transparência chinfrim, que a população se perde para procurar número, não é isso não, e ainda diz que ganha primeiro lugar em transparência do Ministério Público, é tudo mentira. Esse negócio de mentira não dá mais para a população estar engolindo esse tipo de situação. Eu pensei que os 60 milhões seria destinado da Câmara, a Câmara tem um orçamento de 120 milhões e não vai gastar isso, não consegue gastar isso. Então, 60 milhões podia abrir mão, a Câmara, e falar assim, eu estou abrindo mão, sei que o orçamento está difícil, nós vamos gastar aqui o salário de funcionário, manutenção, água, luz, o primordial, o que o povo está fazendo ali, a Casa do Povo tem que seguir as regras do povo. E esse excedente aqui de 50, 60 milhões, aí sim, nós estamos devolvendo, nós vamos respeitar o dinheiro do povo, que é para tratar, para comprar vacina. Já dá direcionamento, já dá caminho. É para comprar vacina, 60 milhões de vacina. Não foi isso que foi feito. Pegaram uma dotação de algum lugar e falaram assim, olha, vamos tirar daqui para pôr ali, vocês autorizam 60 milhões? É porque acabou o dinheiro. Cadê o repasse? 56 milhões foi o que passou o Bolsonaro na primeira vez. E mais o Covid em Santos já deve estar chegando em quase na casa dos 400, 500 milhões de gasto. E aonde que foi, onde foi, como é que foi? É obrigação e dever do fiscal, do executivo ou legislador fiscalizar. Mas se você tem um instrumento, tem uma lei, querido, fica muito mais fácil, é de visibilidade e tem que cumprir. Porque caso não cumpra, nós estamos falando de lei, não é comissãozinha instalada aqui, comissãozinha instalada lá. Isso não dá coisa nenhuma, a lei tem que ser cumprida, porque se não cumprir, o guardião da lei já está em cima, que é o promotor público. Ele vai te falar por que não está sendo cumprida essa lei que foi aprovada. Ela tem que ser cumprida na sua íntegra. Então, perderam o trem da história e uma grande oportunidade para morigerar, moralizar, respeitar o dinheiro público, que é justamente, não adianta aprovar e não saber para onde vai. Porque quando nós chegamos no ano passado, nós liberamos para o tratamento todos os fundos municipais, seja da criança, do idoso, seja do portador de deficiência, qualquer coisa, foi tudo. Você vê, outro exemplo de Covid, nós estamos aqui numa rádio tecnicamente perfeita, equipamentos de primeiro mundo, importados, eletrônica, jornalista de primeira, vocês têm equipamentos de ponta, volta e meia dá um ruído aí, ruído de sinal, ruído de comunicação. Imagine a educação do município. Será que todos os alunos têm laptop, têm internet, têm rede de sinal? E as nossas professoras valentes, professores, são autodidatas. Quem preparou esse pessoal para dar aula remota? Está entendendo como é que é? E o dinheiro do Covid era para isso também, ô Cris. O que fizeram? Quanto investiram na educação? E outra, 70 mil
bate no peito para dizer que deu 60, 70 mil cestas básicas em um ano. Nós temos 50 mil alunos na rede municipal. Quer dizer que o aluno só come uma vez por mês? Não. Está tudo errado. Está sem controle. A Câmara parece que está ainda se familiarizando. Já era para estar familiarizada, até porque a renovação não foi tanta. São os mesmos vereadores que aí estão, e já muitos experimentados. Está muito silenciosa. Eu fico com medo. Quando ninguém se manifesta, parece que está tudo a mil maravilhas. Mas o que eu vejo aqui na rua é um colapso total, uma convulsão social prestes a explodir, e daqui a pouco o prefeito já não anda na rua. E daqui a pouco os senhores vereadores também terão essa dificuldade. Porque está difícil um representante de alguma liderança se manifestar e falar: olha, nós temos que caminhar junto, nós temos que ter essa unidade, nós temos que conversar com a população, porque vai ter desobediência civil, muita quebradeira. Essa volta desses 15 dias, vocês vão ver muita empresa fechando, infelizmente, porque nós não fizemos a lição de casa nesses 365 dias do ano e fica, puxa, estica, puxa, encurta, vai. Se o comerciante não tem segurança, o investidor segura. O que mais tem na cidade de Santos é vende e se aluga imóveis, porque também aquele que vivia do imóvel, que alugava, não vai ter inquilino, porque o inquilino já está na rua. E como aumentou o morador de rua, hein? Deixa eu ler mais uns recadinhos antes de eu passar para os meus colegas. O Fernando Passos, eu acho que quem tem imóvel em outra cidade tinha que sossegar um pouco, pelo menos durante o lockdown, pois o problema está na circulação de pessoas nas estradas e cidades. A Giane... É constitucional, né? Você tem o direito do duplo domicílio. Você paga imposto, mesmo que você está aqui e tem uma casa em São Paulo. Você vai ser cerceada de entrar na sua casa. Ele escolhe o local onde ele vai passar. Porque tem muita gente que fala assim: eu não vou ficar em Itariri, se eu moro em São Paulo. Vai ver a dificuldade para internar alguém em Itariri. Vê se algum ouvinte quiser sair. Não estou falando mal da cidade, não, mas é como se fosse na cidade da minha avó. Tem 10 leitos de UTI em Mojimirim. As pessoas querem ir para Campinas. Elas querem ter pelo menos a chance. Então, esse é o problema. Será que o pessoal não vê que aqui a gente também não tem vaga? É que a concentração e a aglomeração, imagina aqui, se o serviço público, ele peca, aqui na nossa aviação Piracicabana, imagina no metrô, na estação ferroviária, Concordo, mas... o governo é o maior proliferador do Covid, ao partir do momento que ele não controla os trabalhos e os serviços essenciais, principalmente do transporte coletivo, e quando fecha os serviços essenciais como o supermercado e faz filas gigantescas. Agora, se o cidadão, o direito de ir e vir, está na Constituição. Agora, ele não pode aglomerar. Aglomerar é uma outra coisa. Agora, está no caminho. Mas ali, nós estamos só enxugando gelo. Ele foi ser barrado lá na Ilha Bela, em São Sebastião, na entrada da cidade. Por que não fez a barreira sanitária antes do pedágio? Porque você lá no pedágio, você vai ramificar para 32 cidades. Você do pedágio, você vai Baixada, Vale do Ribeira e algumas cidades do litoral norte. Você vê quanto que evita de trabalho e retrabalho. Mas tem interesse, né, querida? Quem vai mexer com a Ecovia? Não, concordo, mas assim, eu acho que também as pessoas podiam ter um pouquinho de bom senso. É um final de semana que eu essa palavra está extinção. Tá faz tempo. A Giane Soares, fecham os mercados no domingo e é impossível o povo se organizar para comprar antes. O Eduardo Filete, concordo plenamente com o amigo Banha. Estamos numa pandemia, tratamento precoce, sem esquecer das outras doenças, como dengue, zika e etc. E remédios de uso contínuo para diabetes e hipertensos, esses são muito importantes. E ainda digo mais, está faltando medicamento de hipertensão na rede pública. Ô, Cris, o que me assustou agora recentemente, a gente está falando de bom senso, nós temos uma lei com relação a... Olha, se a gente está falando de fique em casa, a gente está falando aqui de tomar cuidado, bom senso. Eu e o Eduardo Filete, nós fizemos uma lei proibindo a pesca de arrasto, que é aqueles picarescos que passavam na praia, que passavam em alguns lugares.
Essa está proibida aqui na faixa da orla, em alguns locais, eles são determinados e fiscalizados pela Polícia Ambiental. Essa semana eles pegaram uma tartaruga, mataram uma tartaruga gigantesca, numa malha de arrastar, num picaré. Então, você vê onde que está o bom senso. Se é para ficar em casa, o cidadão está pescando, está passando picaré na praia, está passando picaré em algumas áreas de preservação. Essa história do bom senso é só para os outros. O próprio governo, ele quer bom senso, mas na casa dos outros. Então, se perdeu. Não basta ser, tem que parecer. Não, a gente faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse discurso está errado. Mais uma vez, impera o quê? A lei de levar vantagem. A lei do Gerson. Primeiro eu, depois os outros. Olhando para o umbigo. Posições individuais. Por isso que eu digo, família, saúde, vida, tem que ser discutido com unidade. O resto é liberdade. Ted Anderson. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ben a respeito de como ele está acompanhando a atuação do Condesb nessa pandemia. Antes o prefeito Alexandre era o presidente, ano passado, agora o prefeito Santos, Rogério Santos, é o presidente do Condesb. Eu queria que ele falasse um pouco dessa atuação do Condesb, se ele tem... se merece mais elogios ou mais críticas? O Ted, ele faz a seguinte pergunta para você, como é que você tem acompanhado a atuação do Condesb, que agora o presidente é o Rogério Santos, e se você acha que merece mais positivo ou mais negativo? Não, 100 dias, não dá para falar muita coisa não, com relação à atuação deste ou daquele prefeito, se nós já passamos por 365 dias de equívocos, desmandos, mazelas e desvios. Em 100 dias, nós temos que ter um pouco mais de tolerância, de paciência, bom senso, mas cobrar, porque muitos deles não são marinheiros de primeira viagem. O próprio prefeito de Santos já está aí no governo há 8 anos. Mas ele fala em relação ao Condesb, a atuação do Condesb. Condesb não fede nem cheira. Condesb e o Agem, para mim, pode sair os dois de braço dado. Eles não têm serventia para nada. A primeira serventia que teve, a único projeto, 100% unanimidade, foi com relação à saúde, com relação à SUS e com relação ao controle de vagas CROS, para fazer aqui os encaminhamentos, porque o cidadão lá de São Paulo ele não pode saber o que acontece em Santos. Então, essa foi a única pauta que foi positiva. E os consórcios, hein? Como é que estão os consórcios? Como é que eles estão caminhando? Já montaram? Já deixaram o dinheiro para vacina? Já compraram alguma vacina? Ou está para o futuro também? Estamos estudando. O Justo falava, quando o cidadão está estudando, olha, até ele se formar, hein? Vai demorar uns 4, 5 anos. A medida é para ontem. A vacina é para ontem de ontem. Não dá mais para a população pagar esse preço, pagando aí, fechando com toda hora lockdown, faixa vermelha, faixa verde, faixa azul. Essa parece as artes marciais do mal. Daqui a pouco o cidadão vai para a faixa preta, mas não aprendeu nada. Essa aí não aprendeu nada. E aí, Ted, a gente tem que ter justamente esse bom senso, esse equilíbrio. Vamos juntar? Vamos. O que você vai trazer aqui? Qual é o percentual de vacina? O que você pode ajudar? A gente sabe, cada um tem sua realidade. São Vicente está saindo a duras penas para tentar acertar suas certidões para poder pegar financiamento. Cubatão limpou agora a autonomia de poder contrair empréstimo do governo federal porque a sua ficha estava suja, seu cadastro estava no Serasa, como a gente diz aqui, no linguajar político. Guarujá está com uma intervenção chamando policiais, chamando profissionais da saúde, porque a ONG que estava lá, a OS que estava lá, ela parece que está se desmanchando e há uma intervenção. Como é que faz para suprir de profissionais, já que não tem um número? Então tem que trazer do Estado, trazer da União, trazer do Mais Médico, trazer de onde for. E, logicamente, cada um tem a sua peculiaridade, seu caixa. Eu nunca vi, eu já deveria, depois da lei aprovada, onde o município, o Estado e, lógico, a iniciativa privada pode adquirir, trazer para o poder público, a gente tinha que já estar trabalhando sobre isso. Não só no consórcio, mas também dando um incentivo, por exemplo. Vai aí, ó, é de graça. Eu sei que a
A assessoria do prefeito está me ouvindo? Vocês ganharam aí o imposto aí de 30 anos para arrecadar de todas as empresas retroportuárias que não pagavam imposto? Faz aí um incentivo que eles doem a vacina para o munícipe e vai ser abatido e perdoado tantos por cento da dívida. Faz um estudo disso aí. Você tem a receber, ele tem que pagar. Agora é que é a hora que entra o gestor ou o administrador. Olha, eu não tenho. Garante o da tua cidade. Pelo menos isso. Foi eleito para isso. De uma nota de 0 a 5, que nota você dá para o Condesb? Não vou dar nota. Não tem nem nota para dar. Não tem nota porque não tem atuação. Não tem a atuação, só estou te falando, desde a construção do Condesb, se você teve 2 ou 3 pautas com sucesso, é mais vaidade para estar mais próximo do quem manda, do governo do Estado, você não está falando por toda a cidade, do que outra coisa. Debaixo do sol, tudo vaidade. Nós queremos falar aqui de iniciativa. A população está cansada de discurso, de papo furado, de conversa Só que agora não tem. Para mudar o foco, a telinha da televisão, não tem mais. Antigamente você mostrava a Zona Noroeste com enchente, com problemas lá da Vila Gilda, de falta de saneamento, aí a câmera vinha para a ponta da praia. Luz colorida, que brotava no pé das crianças, brincava lá na ponta da praia, lá principalmente no centro de convenções, que agora o cidadão tem 2 centros de convenções, a família Mendes tem 2 centros de convenções, não é de ninguém, porque está nula aquela situação. 120 milhões ficaram lá. Tá em que ninguém sabe como é que está aquele processo. O emissário quebrado. Também tiraram do emissário, entrava na entrada da cidade, né? Punha lá o holofote, olha as luzes coloridas, a ponte que não passa ônibus, e embaixo fica alagado. Só que agora acabou. O show já terminou. E a dura realidade é essa que nós estamos vendo aí. Gente doente, firma quebrada, cidade abandonada, sem zeladoria, sem manutenção. E mais do que o Covid, ganhamos mais 2 companheiros, infelizmente nefastos, a dengue e o chikungunya. Anderson, Ted? Anderson? Eu tenho uma provocação para fazer para o Banha, né? O Anderson disse que tem uma provocação para você. Pode mandar. Não, eu queria perguntar para o Banha, ele que é um discípulo, ele se reconhece como um discípulo do ex-prefeito Oswaldo Justo, como é que o ex-prefeito estaria no comando da cidade nesse contexto de crise, conhecendo o temperamento do prefeito, como é que ele era, que ele falasse um pouquinho disso. O Anderson disse que você, como um discípulo do ex-prefeito Oswaldo Justo, como que você acha que, se fosse na gestão dele, como que ele estaria encarando isso tudo? Na rua. Oswaldo Justo não se escondia de nada. Ele tinha um respeito muito grande com o maior patrimônio da cidade, que é o seu povo, a sua gente. Ele devia estar chorando muito como eu. Eu estou vendo gente morrer todos os dias, do meu lado, na minha frente. Amigos que deixaram história nessa cidade, que eu tive a honra e o prazer de conviver. Amigos que brigaram na mesma trincheira que eu. Conforte foi um desses valentes. Muito de vocês, e o Ted foi meu amigo, meu companheiro de escola. O Ted, eu fiz jornalismo, parei no 2º ano, ele continuou na Unisanta, assim como o Aldo e outros mais. Brilhante jornalista, estudioso, estuda a pauta, excelente. Acompanhou a tribuna no esporte por muitos anos, o Anderson também. Mas quando a gente falava aqui que as crianças que sofriam de cardiopatia e adolescentes não podiam ser operadas na cidade de Santos por falta de UTI coronariana. Essa discussão, queridos, foram 20 anos brigando com o plano de saúde, brigando com o Estado, brigando com a União, representações no Ministério Público Federal, estadual. Não tem cabimento, os nossos profissionais, eles saem daqui para operar no Dante Pazanese. Porque o problema não era na cirurgia, o problema era no pós. E nós não tínhamos 4 unidades de UTI. Pedimos 20.
Parece que chegou 6, até agora não sabe onde estão essas 6. Estamos 20 anos falando disso. Ficamos 20 anos discutindo se o VLT ia ser monotrilho, se ia ser por trilho, se ia ser por pneu. Parou a estação ferroviária por 20 anos, ficaram parados ali, nem para cima nem para baixo. E hoje, veja, em contramão da direção, o Brasil nunca jogou tanto dinheiro em malha ferroviária. Você vê como é tanto desmando, entra, sai. Agora, tenha certeza, como discípulo de Oswaldo Justo, eu estava voltado para a gente, estava voltado para a saúde, tenha certeza que ele já tinha se socorrido, sim, dos nossos gloriosos serviços das Forças Armadas. Nós teríamos, sim, aqueles acampamentos para principalmente fazer controle de teste. Isso é normal em qualquer cidade do primeiro mundo. Quem faz teste de Covid na comunidade são os membros das Forças Armadas espalhadas dentro das cidades, dentro do Estado. Então, a gente tem que se unir. A gente unido é mais forte, vai buscar. Então, você tem o controle da doença, você vai ver onde ela está incidindo mais, onde que é o maior número de aglomeração. Então, você combate tudo isso com principal, secundário, global e simultâneo. Falava Oswaldo Justo, não adianta você cortar a árvore e deixar os galhos no chão. Você é a mesma coisa que não cortasse. Então, você corta a árvore, conduz, coloca, limpa, sinaliza, pinta. Aí você fez o serviço completo. Mas eu tenho certeza que dessa escola, Franco Montoro, Mário Covas, Oswaldo Justo, isso já não existe mais. Existem aí alguns discípulos ainda vivos, né? Eu acho que sou o último dos moicanos aí da turma do Justo, que tinha mandato, hoje não tenho mais, mas continuo na política partidária e principalmente na política de estudos, que é a Fundação Ulisses Guimarães, tem essa primazia, tem essa competência, grandes personagens da história brasileira da política e profissionais liberais nos ajudam em grandes projetos. Só no estado de São Paulo nós temos 89 prefeituras do MDB e atendemos outras. Fazemos intercâmbio. Recentemente estive conversando com o Márcio França, que também agora é presidente da Fundação do PSB, leva o nome, agora não me recordo do seu patrono, e, logicamente, a gente troca experiências, porque varia muito de cidades de pequeno porte, de grande porte, se é cidade praiana, se é região serrana, se é industrial, e tudo isso, muitas vezes, a gente tem visto, e está acontecendo muito isso, Cris, as pessoas ganharam legitimamente no voto, foram eleitas, né? Mas, infelizmente, elas estão totalmente despreparadas, desgovernadas, que elas vão começar a ser forjadas na cadeira. E nós precisávamos da experiência nesse instante para dar continuidade, para não andar para trás. E a gente tem visto aí, em alguns momentos, as dificuldades até de escolher. Às vezes, ganhar a eleição não é tão difícil. O difícil é você montar uma equipe coesa, equilibrada, que possa combater o bom combate e levar a cidade a destinos maiores e a caminhos mais seguros. E a população, ela tem que ter coragem de mudar também, né? São Vicente mudou. Isso. Se acertou, a gente não sabe ainda, é muito cedo. Mas a gente não pode criticar o regime democrático. A população fica no comodismo, não fica, não? O comodismo, já dizia John Kennedy, que é carcereiro da liberdade e é também o que atravanca todo o desenvolvimento. A pessoa se acomoda, às vezes ela nem lembra quem você votou, não lembro mais quem votou. O que você fez no mês passado, também não sei. É uma amnésia total. Aí, não, mas eu votou, não, mas ninguém votou, não é só votar. Você tem que conhecer, você tem que participar. A gente vai num orçamento da Câmara, uma discussão de orçamento, uma prestação de conta tão importante do Covid. Quantas pessoas acompanham isso? Uma, duas ou nenhuma? Está entendendo? Então, tem que participar, tem que gritar. O governo só escuta se gritar. Mas não gritar um aqui, outro lá. Tem que gritar com fundamento, com educação, com inteligência. Não é sair aí puxando o carro, batendo alto-falante, batendo panela. Não. Organizar, pedir pauta.
Tem sim, movimentar. Hoje não pode aglomerar, mas, logicamente, tem hoje muito veículo de comunicação. Você vê aí o próprio Coppola, ele, através das reivindicações populares, conseguiu inserir um documento para fazer o impeachment, banalizar o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, você vê como é forte essa tal de rede social. Se for utilizada por bem, é maravilhoso. Agora, se ficar nessa rivalidade, nessa polarização, e para servir de plataforma para determinado político ou partido político, ou para a disputa do poder, aí perdeu-se a sua finalidade. Justamente, a gente tem que levar, é abaixo-assinado, é discussão, é o pleito, qualquer que seja o clamor da população para melhoria, desenvolvimento, e principalmente melhorar a qualidade de vida e dar condições para educação, saúde, ação social, esporte. É por aí, esse é o caminho. Você leva, você não vai só atacar pedra e quebrar o vidro. Você vai mostrar com sugestão, com crítica, mas está apontando solução e sugestão. Agora, se o governo não faz, aí é outra coisa. Agora, não adianta só bater e não traz solução. Apesar que a administração pública não é parque infantil. Ali não é lugar para ninguém aprender nada, não. Ali tem que cegar com sangue no olho e cada dia é um dia, porque o dinheiro mal gasto ele não volta mais e vai fazer falta no final da administração. Bom, nosso tempo já esgotou. Só ler o recadinho aqui da Karen. A Karen Carla, bom dia. E o Corém está facilitando nada em reabilitação de registros profissionais e tem muito terreno abandonado e mato para todo lado. Acho que ela se referiu à questão da dengue, do mosquito dengue. Ted, Anderson, nosso tempo esgotou. Algumas considerações finais, recados para o nosso convidado? Não, só queria agradecer aí a presença do Banha, né? Já até ficou uma questão para ele, até se puder resumir nessa, em função do nosso tempo que já está esgotando, em razão do futuro dele, que envolve o futuro dele na política. Né? Eu sei que é muito cedo, ele acabou de ser candidato a prefeito, as eleições foram no ano passado, mas se ele tem alguma projeção nesse sentido, deixando o meu abraço a todos. E lembrando de duas figuras aí que faleceram nesse final de semana, uma na sexta, outra no sábado, para ser mais exato, ligadas ao mundo esportivo e às transmissões esportivas. O Edson Calegares, narrador famoso aqui na cidade, e também no Brasil inteiro, pela sua capacidade, pela sua potência de voz, faleceu na sexta-feira. E também o Paulo Stein, narrador da extinta TV Manchete, que fez fama principalmente narrando esporte e carnaval na extinta TV Manchete, só esportes, inclusive, o canal que mantém com o Anderson Firmino. Tivemos a alegria de entrevistá-lo, mas, infelizmente, a tristeza de saber que foi a penúltima entrevista que ele concedeu ainda em vida. Um grande abraço, pessoal. Anderson. Eu queria agradecer ao Banha pela presença. Eu queria agradecer ao Banha pela presença, pelas palavras sempre carinhosas com a gente, comigo, com o Ted, e desejar uma boa semana a todos, aí que o pessoal se cuide, você também, Cris, e até o próximo 3 em Pauta. Beleza, obrigada. Obrigada a vocês. Eu quero agradecer também todas as pessoas que participaram. Banha, o Ted agradece, o Anderson agradeceu a sua presença, e o Ted, ele lembrou, né, que esse final de semana nós perdemos 2 pessoas importantes da comunicação do meio esportivo, que foi o Edson Calegares aqui da nossa região e o Paulo Stein no sábado, que eles tiveram a oportunidade de entrevistá-lo. São 2 pessoas importantes. E ele deixa uma pergunta para você. Qual é o futuro do Banha? A gente está trabalhando, né? Continua na nossa atividade, que é justamente a área de representação, de importação, exportação. Eu sempre trabalhei nesse segmento. E na vida política, estamos na política partidária, mas continuamos, né, dando a nossa opinião, participando de programas como esse, dentro da fundação, dando subsídio aí para vereadores e para prefeitos eleitos, passar um pouco dessa experiência que nós tivemos, que foram quase 28 anos, foram 350 leis aprovadas em vigência, mais de 500 representações no Ministério Público, seja federal, estadual, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Estado. Provoquei agora 2 vezes
o planejamento e a organização portuária, que tínhamos feito um acordo pacificado, porque a cidade dentro do porto e o porto dentro da cidade, a gente poderia fazer um plano diretor físico em cima das nossas necessidades, desde que não atrapalhasse a importação nem exportação e muito menos o desenvolvimento portuário. Isso foi acordado, mas isso também foi rasgado em várias partes, e a gente fica muito triste, né, quando você fala de pessoas que trabalharam por essa cidade e deixaram. Eu falei aqui Dr. Conforte, falei do Pepe Altstut, que para mim, ele e o Marcelo Teixeira, o Milton Teixeira, saudoso, Santa Cecília Universidade, são os secretários diuturnos. Entra governo, sai governo, os maiores secretários de esporte da nossa cidade são essas duas empresas, Memorial e Santa Cecília. O resto é complemento. Mas o que tem de gente na Secretaria de Esporte é uma coisa de louco. Mas quem subsidia e quem segura a marimba, Santa Cecília e Memorial. E a gente vê a valentia, o Pepe, uma pessoa que muito valorizou o esporte da nossa cidade, os esportistas, as modalidades, ousado nos seus investimentos, maior cemitério vertical, está no Guinness Book. A questão, o Calegari, eu me emociono todas as vezes, porque nós, eu, Filete, Moran, nós somos fundadores daquele programa que tinha na Rádio Cultura 93.0, no AM, e a gente acompanhava o Santos nos 4 cantos do planeta, e muitas das vezes a gente comentava o jogo, ou eu, o Filete, o Otávio do Peixe, da Peixaria, participava, né? Então, a primeira vez que eu escutei meu nome, eu nem vereador era suplente na década de 90, eu escutava um abraço para o meu amigo Banha, e o sabe de quem, né? Sabe de quem? Já sabia que era gol do Santos, e o Edson Calegari está nas páginas mais bonitas do Santos Futebol Clube, principalmente do meu coração, porque frequentava a minha casa, meu amigo, meu compadre, meu irmão, Toninho Madrugada, uma pessoa que foi criada aqui, X9, no Macuco, e ele deu aquele nome bonito. Muita gente não sabe, quer saber por que era Lorde Girassol. O justo era o Lorde Girassol, nome esse dado pelo Toninho Madrugada, que sempre foi um grande incentivador do Carnaval Santista, que colocou nas páginas de glória e de honra, principalmente de douradas. Nós fomos o segundo Carnaval do Brasil, hein? Não esqueça disso, nós já fomos o segundo Carnaval do Brasil. E essa turma toda estava lá, Paulo Stein, a enciclopédia, a gente está falando aí também do Medeiros. Medeiros, para quem não conheceu, Medeiros foi supervisor e chefe da Polícia Federal, também morreu com essa doença. O Covid tem tirado muitos amigos da gente, e o próprio diretor clínico da Santa Casa, o anestesista, doutor Tanaka, que faleceu recentemente, assistente da direção clínica da Santa Casa. Eu aqui deixo todo os meus sentimentos, meu respeito, a minha consideração, principalmente um abraço a essa família que hoje chora por esses seus entes queridos, mas deixar lembrados sempre o nome dessas pessoas e muitas outras anônimas que ficaram aí. Já são quase 1.200 e poucas mortes em Santos. É um número muito elevado, e a cidade de Santos, para quem não sabe, ela gastou per capita mais que a cidade de Guarulhos e Osasco, que tem 1,5 milhão de vidas. Por isso que eu digo, está na hora de prestar conta também. Tá certo, eu quero agradecer. O Filete fez mais uns comentários, mas não dá para eu ler. E só lembrando, você que acha que a imprensa é culpada de tudo, a imprensa foi atingida esse final de semana e bem feia. Nós também perdemos nossos colegas próximos, como Calegari, Paulo Stein, médicos, o seu Pepe, que recentemente doou uma ambulância para a beneficência. Então, assim, nós também perdemos pessoas conhecidas, nós também perdemos amigos. Então, assim, a doença é séria. Banha, obrigada. Já vou deixar um convite para uma próxima semana você estar aqui com a gente. A você que ficou com a gente aqui, YouTube, Facebook, muito obrigada. Até de Anderson, Marcelo. Amanhã a gente está de volta com mais um 3 em Pauta. Até lá.